Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde 12 graus. Domingo do Tempo Comum. 22 de junho de 2025. Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração, eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Salmo responsório. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Para mim fostes sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar, eu conheço, então, minhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Amados irmãos e irmãs em Cristo. O Evangelho que hoje meditamos nos conduz a um momento muito especial da vida de Jesus com seus discípulos. Num ambiente de oração e intimidade, o Senhor levanta uma pergunta decisiva: quem diz o povo que eu sou? A resposta vem carregada de vozes externas, opiniões diversas, interpretações limitadas. Mas a pergunta verdadeira ainda está por vir: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta não foi feita apenas aos discípulos do passado. É dirigida a cada um de nós, hoje. Quem é Jesus para mim? Um mestre sábio? Um profeta do bem? Um curador de feridas? Ou é, como Pedro respondeu com fé, o Cristo de Deus, o Filho do Altíssimo que veio nos salvar? Pedro acerta ao proclamar a identidade de Jesus. No entanto, Jesus pede silêncio, pois o tempo ainda não era o da plena revelação. Ele sabia que sua missão passaria pelo sofrimento, pela rejeição, pela cruz. E aqui somos convidados a refletir sobre um aspecto muitas vezes esquecido da nossa fé: seguir Jesus exige renúncia, coragem e cruz. Quantas vezes queremos um Cristo glorioso sem a cruz? Quantas vezes desejamos a salvação sem compromisso, a vida eterna sem conversão? Jesus nos ensina que a verdadeira fé passa pela entrega total, pelo abandono de si mesmo, por carregar com amor a cruz cotidiana. Não se trata de buscar o sofrimento, mas de abraçar a realidade da vida com confiança e fidelidade. Se alguém me quer seguir,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me. É nesse convite que está o caminho do discípulo autêntico. A renúncia não é uma perda, mas uma libertação. Tomar a cruz não é carregar um peso inútil, mas assumir com amor o chamado que Deus nos faz. Seguir Jesus é deixar de viver apenas para nós mesmos e viver para o outro, como ele viveu por nós. É importante lembrar que o seguimento de Cristo não é um caminho solitário. A comunidade dos discípulos nos sustenta. A oração nos fortalece. A palavra nos ilumina. E a Eucaristia nos alimenta. Jesus nunca promete ausência de dor, mas garante sua presença constante. Ele mesmo carregou a cruz por amor a nós, e agora caminha ao nosso lado em cada passo do caminho. A grande promessa de Jesus neste Evangelho é paradoxal: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Em um mundo que prega o egoísmo, o sucesso a qualquer custo, a autopreservação extrema, Jesus nos propõe o contrário: doar-se, entregar-se, confiar. A verdadeira vida se encontra quando nos perdemos por amor a Deus e ao próximo. Portanto, a pergunta de Jesus continua ecoando em nossos corações: e vós, quem dizeis que eu sou? Nossa resposta não pode ser apenas teórica, mas vivida. Que nossa vida proclame, com gestos concretos, que Jesus é o Senhor, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Rezemos para que o Espírito Santo nos conduza a uma fé madura, capaz de reconhecer Jesus como Cristo de Deus e de segui-lo com coragem, mesmo quando isso nos pede sacrifício. Que nossa vida seja testemunho vivo de quem é Jesus para nós. Que a Virgem Maria, que seguiu o Filho até a cruz e permaneceu fiel, nos acompanhe e nos ensine a viver com confiança e amor o seguimento de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o Cristo de Deus, o Salvador que nos convida a segui-lo no caminho da cruz. Dá-nos coragem para renunciar ao egoísmo, para abraçar a nossa cruz com amor e para viver cada dia contigo. Que Tua palavra nos transforme, que Tua presença nos sustente e que nossa vida seja reflexo da Tua luz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.